Vamos ler apenas um versículo no Salmo 46, versículo 10. Salmo 46, versículo 10, que diz assim: Aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Hoje gostaria de partilhar convosco alguns pensamentos sobre a rendição. A rendição é quase sempre um sinal de derrota. O soldado no campo de batalha depõe as armas, levanta os braços e entrega-se ao inimigo. Sai da sua trincheira com uma bandeira branca e rende-se. Durante a Segunda Guerra Mundial, vários países tiveram que se render às tropas nazis da Alemanha. Começou na Áustria, passou para a Checoslováquia, República Checa, Polónia, e foram avançando até à França. Agora não é República Checa, é Chequia. Mas é de menos importância. Eles foram até à França. E há uma imagem que ainda hoje deve fazer chorar muitos franceses quando a revêem. Hitler e os seus generais, as suas tropas, a caminharem triunfantemente por debaixo do Arco de Triunfo em Paris. O próximo alvo seria a Inglaterra. Havia o Canal da Mancha, e há o Canal da Mancha que separava a costa atlântica de França da Inglaterra. 30 e tal quilómetros de distância. E a Alemanha concentrou as suas forças, as suas armas viradas para a Inglaterra. Mas em Inglaterra, a 30 e tal quilómetros de distância, havia um homem, Winston Churchill, que com os seus discursos inflamados, várias vezes ele fazia uma referência e dizia: nós não nos renderemos. E cada vez Hitler estava mais desesperado e lançava as suas armas sobre a Inglaterra. Armas novas, desconhecidas. Mísseis que ele enviava sobre Londres. Mas a Inglaterra resistiu e não se rendeu. Nós sabemos que em 1945 foi a Alemanha que se rendeu perdendo a guerra. Rendição é sinal de derrota. Mas, na vida cristã, tantas e tantas vezes as coisas funcionam, não somente de uma forma diferente, mas de uma forma oposta. E Jesus disse que quando nós perdemos, ganhamos. Aquele que quiser perder a sua vida, ganha lá. Ele diz que se nós quisermos viver, temos que morrer primeiro. É o oposto. E no fundo, nós somos convidados a uma rendição. E quando nós nos rendemos a Deus, nos rendemos à sua palavra, isso não significa derrota. Ao contrário, significa vitória. Pensem comigo. À primeira vista, quando Jesus foi preso, e segue-se depois toda aquela humilhação durante a noite que antecedeu à sua crucificação, quem estava ali por perto, inclusivamente os seus discípulos, qual foi o pensamento deles? Eles pensaram: esta rendição é derrota. Mas em todos aqueles acontecimentos, com certeza que eu admito a hipótese que lá no fundo do coração alguns pensavam que não ia acabar assim, que alguma coisa iria dar a volta àquela situação.
É verdade que não acabou assim. Acabou pior, porque Jesus morreu na cruz. Mas ao morrer, uma vista superficial e humana pensava, acabou, ele perdeu. E nós inclusivamente lemos que ele rendeu o Espírito. Mas nessa rendição houve vitória confirmada pela sua ressurreição ao terceiro dia. E porque ele morreu e agora vive, nós também viveremos. Iremos derrotar todos os nossos inimigos, inclusivamente o último inimigo, que é a morte. A morte será vencida. E tudo isto porque houve uma rendição da parte do Senhor Jesus. A sua rendição, ele desceu, nessa rendição, ele desceu 7 degraus. E a palavra de Deus diz-nos que ele, subsistindo em forma de Deus, não julgou com usurpação ser igual a Deus. 1. A si mesmo se esvaziou. 2. Assumiu a forma de servo. 3. Tornou-se semelhante aos homens. 4. E reconhecido em forma humana, a si mesmo se humilhou. 5. Tornando-se obediente até à morte. 6. E morte de cruz, a morte mais cruel. 7 degraus na sua humilhação. Desceu às águas mais profundas da humilhação, da rendição. Claro que a mesma passagem fala-nos que aquele que desceu estes 7 degraus, subiu 7 degraus ainda mais altos. Pelo que também Deus o exaltou sobremaneira. 1. Deu-lhe um nome que está acima de todo o nome. 2. Ao nome de Jesus se dobra todo o joelho. 3. Nos céus 4. Na terra 5. Debaixo da terra 6. E toda a língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. 7. 7 degraus na sua rendição. 7 degraus na sua exaltação. E ao perder, ele ganhou. E nós ganhamos com ele. Amém. É rendição. Jesus é o maior exemplo disso. Por exemplo, nós lemos que ele se esvaziou, a si mesmo se esvaziou. Esvaziou-se de quê? Da sua riqueza, da sua glória, da sua sumptuosidade. Foi ele próprio que se humilhou. Ele tomou a forma de servo. Servo, eu acho que aqui que os tradutores tiveram algum receio. A palavra no grego é a palavra doulos. Doulos significa escravo. Ele tornou-se um escravo. A rendição. Escravo não dos homens, mas escravo do Pai. O ponto alto também da sua rendição, que nós vemos claramente, não somente através da sua morte, foi quando, na noite anterior, ele está no Getsemane, com os seus 3 mais próximos amigos e discípulos, Pedro, Tiago e João. E ele retira-se deles, um tiro de pedra a cerca de 30 metros. E ele pede aos seus amigos que orem, que estejam com ele. Nós sabemos, nós conhecemos a história, eles adormeceram 3 vezes, você foi ter com ele. Jesus, a essa pequena distância deles, ele prostra-se no chão e entra em agonia. Coração partido, o seu suor transforma-se em grandes gotas de sangue que corriam até ao chão. E ele, ao visualizar aquilo que se ia passar na cruz do Calvário, ele viu que era o cálice mais amargo de todos. A rendição tinha que ser total e completa. Há quem pense que foi o medo, que foi a hesitação. Não, foi o realismo daquela situação. Quando ele diz, Pai, se é possível, passa de mim este cálice. Mas ele acrescenta, mas faça-se não a minha, mas a tua vontade. A rendição, ó Pai. A Bíblia fala acerca de pessoas que se renderam a Deus e fizeram grandes coisas para Deus. Maria, a mãe de Jesus, é um exemplo disso. Quando o anjo anuncia
o nascimento do Senhor Jesus, aquela jovem, apesar de ser um anseio de todas as mulheres judias, serem a mãe do Messias, a mãe daquele que viria remir o povo, a nação e as pessoas. Maria, quando ouve aquilo que o anjo lhe diz, e eu passo a ler, para ser mais textual, a certa altura, quando o anjo Gabriel lhe fala acerca dos planos e dos propósitos de Deus que tem para com ela, ela acaba dizendo uma coisa. Então disse Maria: aqui está a serva do Senhor, que se cumpra em mim conforme a tua palavra. Isto é a rendição. Eu não percebo, eu não entendo, mas que se cumpra em mim a tua palavra, seja feita conforme a tua vontade, ó Pai. O apóstolo Paulo é um outro exemplo de rendição a Deus. Ele não era uma pessoa qualquer do ponto de vista social e do ponto de vista religioso. Se fosse preciso puxar pelos galões, ele tinha-os. Era uma espécie de professor doutor. Tirar um curso superior, seja ele qual for, é custoso. Há um preço alto que é necessário pagar. Mas ser um professor doutor é alguém que nessa área tem muitos conhecimentos. Não é qualquer pessoa que tenha acesso a um doutoramento. Andréia está a fazer doutoramento. Não é coisa pequena. Pois não, não é coisa pequena. Fariseu de fariseus. Educado aos pés de um sábio, de um grande sábio daquele tempo, Gamaliel. E Paulo apresenta-se várias vezes quando ele escreve as cartas. Ele não tem medo de se identificar. Ele diz: eu sou o apóstolo, pela vontade de Deus. Muitas vezes nós temos que nos afirmar. Não é uma questão de autoestima, não é uma questão de vaidade. Não. Eu sou. E Jesus diz: eu sou a porta. Eu sou a ressurreição e a vida. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Eu sou a videira verdadeira. Eu sou o pão vivo que desceu do céu. Eu sou. Mas, por outro lado, também, o apóstolo Paulo, quando escreve aos Romanos, aos Filipenses, quando escreve a Tito, ele diz: Paulo, servo e escravo de Jesus Cristo. A rendição. Não há problema nenhum em certas situações nós afirmarmos quem somos. Às vezes, em certas situações, raras já se vê, mas eu digo a mim próprio: eu necessito de ouvir isto. Tu és um pregador, tu és um ensinador da palavra de Deus. Eu sou pela graça de Deus. Mas também quero ser um servo. Quero viver uma vida de rendição ao Senhor. E vocês talvez estejam a perguntar: mas o que é que eu tenho a ver com isso? Generalidades. É que nós hoje, todos nós que estamos aqui, vamos ser convidados a nos rendermos ao Senhor. De duas formas, de duas maneiras. Quando nós nos rendemos assim, quando nós nos entregamos assim a alguém, isto pode suscitar medo, receio. Mas a questão é: o Senhor é confiável? É um risco? Ou Ele tem poder para cumprir as suas promessas? Será que Ele vai falhar? Será que eu rendo-me a Deus, ao Senhor Jesus Cristo, e um dia vou constatar com vergonha de que foi uma má opção, que eu nunca deveria ter feito isto? A Bíblia diz que da salvação ninguém se arrepende. E não há nada mais precioso do que nós termos Deus, termos a esperança da vida eterna, confiarmos na palavra de Deus, porque garantidamente
todas as promessas de Deus e Ele vela pela sua palavra para que ela se cumpra. E aqueles que se rendem ao Senhor, virá o tempo que vão constatar na realidade, quando chegarem à presença de Deus, quão importante, quão válida foi essa rendição. Esta rendição, a primeira é a rendição para sermos salvos. A rendição para a salvação. Porquê é que é necessário, porquê é que é necessário e porquê é que nós usamos esta palavra rendição? Porque temos que chegar à conclusão de que não é pelos nossos olhos bonitos, não é pelas nossas boas intenções, pela nossa bondade, eu sou uma boa pessoa, não é nada disso, essa não é a razão. Nós temos que chegar à conclusão, eu sou pobre e necessitado, eu preciso de Deus. Eu tenho que pôr de parte tudo aquilo que eu penso que posso usar para convencer Deus a ser aceito por Ele. A Bíblia diz que nós estamos mortos nos nossos delitos e nos nossos pecados. E se fosse possível nós sermos salvos por aquilo que nós eventualmente pudéssemos fazer, não era necessário ter havido a rendição do Senhor Jesus, sendo obediente até à morte e morte de cruz. Não. Se é possível, então aí o Pai poderia dizer, é possível tu não beberes esse cálice, porque cada um de uma maneira, outro de outra, com mais ou menos dificuldade, e eles vão cá chegar. Não! Estaríamos para sempre perdidos, sem Deus e sem salvação. E a rendição consiste num dia, que pode ser hoje, ficarmos na presença de Deus, e dizemos, Senhor, por mim mesmo, eu não me posso salvar. Eu rendo-me a Ti, confio em Ti. Porquê é que nós vamos buscar o Salmo 46, versículo 10, que aparentemente nada tem a ver com o nosso tema? Aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Eu não sei hebraico, nem coisa que se pareça, mas eu aqui há uns anos eu li, e veio-me à memória, que na palavra hebraica, aquietai-vos, uma tradução literal ou próxima disso, dizia assim, portanto diz assim, tirai daí as vossas mãos e sabei que eu sou Deus. Em relação à nossa salvação, o Senhor diz, tirai daí as vossas mãos. Deixa que seja eu a pôr as minhas mãos nesse assunto, nessa necessidade e a supri-la. Tirai daí as vossas mãos. Para ser salvo, tira daí as tuas mãos. E convida o Senhor. O salmista dizia, o Senhor tirou-me de um charco de lodo, tirou-me de um lamaçal, Ele pôs os meus pés sobre uma rocha. Foi Ele que colocou as suas mãos em mim, Ele me tirou, Ele me puxou para cima, Ele me salvou. Tira daí as tuas mãos. E isto nos diferencia das religiões espalhadas pelo mundo. As religiões dizem, põe aí as tuas mãos, faz alguma coisa. Ninguém pode chegar ao céu com as mãos lavadas, é necessário levarmos algo. E o Senhor diz, não, tira daí as tuas mãos. Sou eu que faço. Lembra que o Senhor tirou o povo hebreu do Egito com a sua mão poderosa. Foi o Senhor que os tirou com a sua mão poderosa. E o Senhor nos tira também de onde nós estamos com a sua mão poderosa. E quanto às nossas mãos, Ele diz, tira daí as tuas mãos. Sou eu que faço. A rendição para sermos salvos. Enquanto nós pensarmos que nós podemos fazer alguma coisa, estamos lá com as nossas mãos. Sabem quando é que o náufrago pode ser ajudado pelo nadador salvador? É quando ele fica cansado, quando ele fica exausto. E às vezes o nadador salvador anda a nadar à volta dele, porque ele ainda está a lutar. Ainda está a fazer força. E se o nadador salvador se aproxima dele, dizem
Naquela situação ele vai se agarrar a ele e não vai permitir que ele nade, e há o risco de os dois morrerem afogados. É necessário que ele tire as suas mãos e deixe-se ser salvo. Deixe-se ser salvo. Rendição para a salvação. Em que é que muitos falham nesta rendição? Por vezes não é fácil nós chegarmos à conclusão que somos incapazes, que somos impotentes para fazê-lo. Nós pensamos que estamos a morrer afogados, mas pensamos que vamos ter forças para nadar até à praia. E não temos. Precisamos de um Salvador. Não queremos ser longos. Segunda rendição voluntária. É o segundo momento. Eu decido, dobro meus joelhos diante de Deus. Digo, Senhor, eu voluntariamente quero ser teu servo. Estão a ver com o meu receio de dizer escravo. O povo hebreu, havia servos que serviam o seu Senhor. E ao fim de 7 anos, eles tinham que sair livres. E não iam sem nada. Iam com meios para recomeçar a sua vida. Mas havia alguns servos que ao fim de 7 anos diziam assim: eu não quero sair livre. Eu quero continuar a trabalhar para este Senhor. Porquê? Porque era bem tratado, era bem cuidado. Dava-lhes condições. Ele pensava, se eu sair daqui a minha vida vai piorar. Era livre para sair, mas era livre para ficar. Nós cremos em Cristo. Nós nos rendemos a Ele, nós fomos salvos por Ele e somos livres para vivermos a nossa vida, à nossa maneira, independentemente de Deus. Ou então, voluntariamente, somos como aquele servo hebreu que diz, Senhor, mas eu quero ficar em tua casa. É o segundo aspecto da rendição. É imposto? Não. A palavra de Deus diz, rogo-vos, pois, pela compaixão de Deus, que apresenteis o vosso corpo em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Rogo-vos que vos apresenteis, que vos rendais ao Senhor. Rogo-vos. Mas, irmãos, nós somos livres para, depois de salvos, vivermos a nossa vida mais ou menos à nossa maneira. Mas Jesus disse, aquele que me serve, meu Pai, o honrará. É o serviço voluntário. É a rendição voluntária. E é preciso fazê-lo uma vez e fazê-lo todos os dias. Isto significa que eu consulto o Senhor, que a vontade dele é mais importante do que a minha vontade. Eu decido seguir o Senhor de perto. Eu decido viver para Ele e servi-lo na sua obra. Eu decido glorificar mais a Deus com a minha vida. A cada um dos seus servos, um dia, o Senhor Jesus dirá, muito bem, servo bom e fiel, foste fiel no pouco, sobre o muito te colocarei. Entra no gozo do teu Senhor. Havia uma profecia, o profeta Isaías, em relação ao Senhor Jesus. Sabem o que é que essa profecia dizia? Dizia que o Senhor seria o servo por excelência.
eis aqui o meu servo. E nós temos muitos nomes em relação ao Senhor Jesus. Nós chamámos-lhe de Salvador, nós chamámos-lhe de Redentor, nós chamamos de Emmanuel, que significa Deus connosco. Ele é a fiel testemunha. Ele é o alfa e o ômega, o princípio e o fim. Ele é o Deus Todo-Poderoso. Ele é o servo. E voluntariamente, cada um de nós tem o privilégio, de, além de filhos, sermos servos de Deus. E aos seus servos Ele honrará. Aos seus servos Ele recompensará. Se formos fiéis no pouco, sobre muito te colocarei. Bom e fiel servo. Senhor nos abençoe.